Duas séries, dois assassinos, a mesma decisão: deixar alguém morrer ou intervir. Em Breaking Bad, temporada 2, episódio 12, Walter White assiste Jane morrer. Em Dexter, temporada 7, episódio 11, Hannah envenena Deborah e Dexter pode matar e não fez nada. É nesse contraste que você entende por que uma dessas séries entrou para a história e a outra afundou no próprio final. Eu sou um grande fã de Dexter, é uma das minhas séries preferidas e justamente por isso preciso ser bem sincero aqui. São cenas como essas que mostram por que Breaking Bad passa por cima de Dexter com facilidade, porque enquanto Dexter vacila na construção moral do seu próprio monstro, Breaking Bad mergulha sem medo na escuridão humana, e é por isso que se torna uma série muito maior, muito mais coerente e muito mais complexa. O que você vai descobrir nessas cenas muda toda a sua percepção sobre essas duas séries. E antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva agora no canal, pegue o seu energético zero açúcar ou água com gás e vamos começar. Vamos começar pelo contexto, porque essas duas cenas são muito parecidas no setup, mas completamente opostas no resultado. Breaking Bad, episódio Phoenix. Walter entra no apartamento de Jesse Pinkman procurando por ele. Jesse está desmaiado. Ao lado dele, Jane Margolis, sua namorada, também inconsciente. Ela se vira de lado e começa a engasgar com o próprio vômito. Walter se aproxima. Ele estende a mão. O instinto humano está ali. Qualquer pessoa salvaria. Mas então você vê o momento exato onde algo muda nos olhos dele. Ele para, calcula e pensa rapidamente em qual seria a decisão certa. Ele recua e assiste Jane morrer. E aquele silêncio é sufocante e perturbador. Quem não sentiu desconforto nessa cena já morreu por dentro, porque ela é angustiante. E é muito interessante como todo o episódio mostra um lado humano de Walter, para no final mostrar a verdadeira face de Walter. Agora Dexter, é aqui que já começa o problema. Dexter poupa Hannah McKay 2 vezes, e essas 2 decisões enfraquecem tudo que a série construiu por 7 temporadas. A primeira vez, quando ele descobre que Hannah se encaixa perfeitamente no código, ela matou, ela é culpada, ela deveria ir para a mesa como todos os outros. E ele chegou a preparar a sala, coloca Hannah amarrada, e é exatamente nesse momento que a série mostra uma fragilidade emocional de Dexter que nunca havia acontecido antes. Ele hesita, e não é por lógica, nem mesmo pelo código, mas por atração, por emoção, e então a poupa, e naquela mesma noite dorme com ela. É uma quebra gratuita, sem peso real, motivado por conveniência narrativa. Na segunda vez, quando Hannah envenena Deborah no episódio 11, agora não há discussão alguma. Ela atacou a irmã dele, quase matou a pessoa que ele mais ama. Isso deveria ativar automaticamente o lado mais frio e implacável do código. Ele prepara a seringa, ele tem todos os motivos do mundo para matá-la. E novamente hesita. Ao invés de matá-la, entrega Hannah para a polícia para proteger Deborah. É mais uma decisão completamente oposta ao personagem que a própria série passou anos construindo. Percebe a diferença? Breaking Bad te deixa desconfortável com o silêncio, te força a processar o horror sozinho. Dexter quer te dizer exatamente o que sentir, com trilha sonora, closes dramáticos e manipulação emocional. Uma série confia na sua inteligência, a outra tem medo que você não entenda. Mas o que realmente separa essas cenas não é a escolha, é o porquê por trás dela. Walter não salva Jane porque ela é uma ameaça. Ela sabe demais sobre o negócio dele. Ela está levando Jesse para longe, para as drogas, para um caminho que destrói o parceiro que o Walter precisa. E o mais importante, ela está entre ele e o dinheiro que ele diz precisar para a família. Olhe os olhos de Walter naquele momento. Não tem lágrimas, não tem remorso imediato. Isso vem depois. A série confia que você vai processar o horror disso, sem trilha sonora manipulativa, sem aquele close dramático demais, só um homem fazendo uma escolha terrível por razões que ele consegue racionalizar. E é isso que torna Breaking Bad genial. Walter White, pouco a pouco, vai se tornando um monstro, vai libertando o monstro que sempre esteve dentro dele, e você está assistindo cada passo dessa transição. Agora Dexter, a primeira vez que ele poupa Hannah, quando ela está literalmente presa à mesa dele, deveria ser impossível dentro da lógica da série ela escapar. Ele matou dezenas de pessoas com menos motivo. Sempre foi pragmático e fiel ao código. Mas o roteiro precisava de romance e a coerência foi sacrificada.
A segunda vez, quando ele envenena Deborah, é ainda mais grave. Hannah quase mata a irmã dele. Isso deveria ser um gatilho automático do código, sem discussão, mas Dexter hesita de novo. E isso não faz sentido. Não porque ele evoluiu como personagem, mas porque o roteiro precisava prolongar o drama. Esses dois momentos foram vendidos como fraqueza emocional, mas não há construção antes, sem consequências depois. Ficam soltos, artificiais, quase como se ele fosse outro personagem. Breaking Bad nunca faz isso. Nunca quebra suas próprias regras por conveniência. Agora vem a parte que ninguém fala. Como essas escolhas reverberam pelo resto das séries. Breaking Bad não deixa o Walter escapar das responsabilidades de suas ações. O pai de Jane, Donald Margolis, é controlador de tráfego aéreo. Ele entra em depressão profunda depois da morte da filha. Comete um erro no trabalho. 2 aviões colidem sobre Albuquerque. 167 pessoas morrem. Consequência direta da morte de Jane. A série não deixa Walter escapar. Uma escolha em 2 minutos de cena gera consequências por 3 temporadas inteiras. E tem mais. Na temporada 5, episódio 14, você deve se lembrar muito bem. Walt finalmente confessa para Jesse: eu assisti a Jane morrer. 5 temporadas depois, isso ainda assombra ele. E essa revelação destrói o Jesse. Essa cena de 2 minutos na temporada 2 reverbera até o final da série. Isso é storytelling na sua forma magistral. Cada escolha tem um peso, cada ação tem a sua consequência. Nada é esquecido. E Dexter... Você me ama? Amo. Hannah envenenou Deborah, quase a matou. E o que aconteceu depois? No episódio seguinte, Deborah já tá bem, e 2 temporadas depois, Hannah e Dexter estão fugindo juntos para a Argentina. A Hannah fica com o filho de Dexter a todo momento, como se fosse uma pessoa totalmente inofensiva. A série simplesmente esquece que isso aconteceu. 0 consequências, 0 peso. A escolha de Dexter não significa nada, porque a série tem medo de comprometer aquele romance. Meu Deus do céu, eu fico até agoniado de falar desse romance. Tem medo de fazer você questionar se ainda deve torcer por ele. Percebeu como uma série te faz sentir o peso e a outra simplesmente esquece dos acontecimentos? E é muito interessante que essas 2 cenas revelam filosofias completamente opostas sobre o que torna alguém um monstro. A cena de Jane é o ponto de virada. Antes disso, Walt ainda podia voltar. Ele ainda era um professor de química que conzeava metanfetamina por desespero. Depois dessa cena, cada escolha o leva mais fundo. Ele chega a envenenar Brock, uma criança, para poder manipular Jesse. Ele mata Mike Ehrmantraut a sangue frio. Ele ordena o assassinato de 10 homens em 3 prisões diferentes. Tudo isso em 2 minutos. Ele se torna Heisenberg por completo. Olha só essa progressão. Na temporada 1, Walt recusa o dinheiro dos Schwartz porque o orgulho dele não aceita a caridade. Temporada 2, ele deixou Jane morrer porque ela ameaça o seu negócio. Temporada 4, ele diz para Skyler: não estou em perigo, Skyler. Eu sou o perigo. Temporada 5, ele diz para Declan: diga meu nome. Cada passo é uma escolha. Cada escolha o transforma um pouco mais. Até que no final, ele finalmente admite para Skyler: eu fiz isso por mim. Eu gostei. Eu era bom nisso. E eu me senti vivo. Breaking Bad entende que o mal não é uma força sobrenatural. É humano, é banal, é uma série de pequenas escolhas que te levam cada vez mais fundo até você não reconhecer mais quem você era. Desde o episódio 1, Dexter te diz: eu sou um monstro, eu nasci assim, o passageiro sombrio sempre esteve aqui. E a série passa 8 temporadas tentando te convencer disso, e ela até consegue, até que precisa de um romance. Aí magicamente ele pode amar, pode sentir, pode escolher não matar, pode ser pai, pode ser irmão. A série fica presa na contradição. Dexter é um monstro que não sente, mas também sente quando o roteiro precisa. Ele segue um código rígido, mas quebra esse código sempre quando é conveniente. Ele não pode mudar, mas também está sempre mudando. De um lado, uma série que mostra transformação genuína, a outra mostra apenas conveniência narrativa. E essas 2 cenas importam muito, porque elas cristalizam tudo que separa uma obra-prima de uma série que desperdiçou seu potencial. Breaking Bad confia na inteligência do público. Dexter manipula a emoção com trilhas e closes. Breaking Bad cria consequências reais e duradouras. Dexter esquece o que aconteceu no episódio anterior.
Breaking Bad mantém seu personagem consistente com suas próprias regras. Dexter quebra as regras por conveniência. E o mais irônico, a cena onde o Walter deixa alguém morrer é mais humana que a cena onde Dexter escolhe salvar. Essa é a ironia. É sobre isso que se trata esse vídeo. É sobre isso que se trata toda essa análise. Porque Breaking Bad entende que monstros não são criaturas de outro mundo. São pessoas que fazem escolhas terríveis e vivem com elas. E isso conecta diretamente com um vídeo recente que eu fiz. Walter White sempre teve esse monstro dentro dele, mas ele precisou escalar, escolha após escolha, até libertar completamente o que estava escondido. Já Dexter, ao contrário, sempre foi um monstro desde o primeiro episódio. Sua identidade era definida pelo passageiro sombrio, pelo código, pela incapacidade de sentir como humanos se sentem. Só que, ao longo da série, tudo isso foi sendo destruído. Um personagem foi construindo um monstro até a libertação total, o outro foi perdendo tudo o que o caracterizava, destruído até não sobrar nada daquilo que o tornava quem ele era. Breaking Bad terminou como começou, com o homem enfrentando as consequências de suas escolhas. Dexter terminou a série como um lenhador, e a gente nem comenta sobre aquele final. Não vou nem comentar. E se você chegou até aqui, comenta qual dessas cenas te impactou mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.